Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio número 159 desse seu programa falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, Deezer, iTunes, ou do topo do ranking, que agradecemos muito, que é para onde vocês estão nos levando. Eu sou Danilo Batista, seu host mais uma semana, esperando que o mundo da tecnologia nos permita fazer esse programa, porque eles encontraram um novo alvo e sou eu. O outro alvo tradicional das máquinas está com a gente mais um programa. Germano Coutinho, seja muito bem-vindo. Boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde e boa noite aos ouvintes. Eu tô até com ciúmes, rapaz. Eu que geralmente sou o alvo, né, das agressões da tecnologia, digamos assim. Mas vamos embora. A gente vai fazer um programa hoje um pouco diferente. É uma situação bem diferente. Uma previsão de roster final sem jogos de pré-temporada. Realmente vai ser um desafio, mas não é por isso que a gente iria deixar os ouvintes na mão. Então, vamos embora. Perfeito. E este homem imaculado, a chefia, é realmente um homem portador de todas as opiniões e informações sobre Pittsburgh Steelers. Ricardo Rezende, seja muito bem-vindo a esse programa. Olá, pessoal. Uma satisfação estar aqui de volta. Ainda estou imune um pouco à revolta das máquinas. Pelo menos aqui elas não atacam com tanta frequência. Vamos torcer que continue assim. E vamos gravar um episódio hoje que tradicionalmente tem todo ano. É um dos meus favoritos. É sempre muito legal estar tentando prever o roster final dos 53 jogadores, porém esse ano a dinâmica está um pouco diferente, a gente com pouco material, poucos insumos, pouca informação disponível para saber como é que estão os jogadores de fundo de roster, quem é que vai fechar os 53 jogadores. Mas vamos lá, vai ser um exercício também bem singular, mas ao mesmo tempo muito legal, uma reflexão de quem é que vai compor o elenco final do Pittsburgh Steelers em 2020. Perfeito, vocês, a essa altura do campeonato, a gente já estaria entre o jogo 3 e 4, eu imagino, da pré-temporada, ou muito próximo do jogo 4, já descansando para começar realmente a semana 1, mas esse ano, devido à crise de pandemia do Covid, a gente não teve nenhum dos 5 jogos que teríamos. Vale lembrar que o Steelers ia abrir a pré-temporada com o Hall of Fame Game contra o Dallas Cowboys. Então, todas as informações que a gente tem são realmente muito rasas comparado com o que você podia observar de outras épocas, dos anos anteriores. Você não pode usar nada de observação de jogo mesmo, porque não tem nada para se observar, não tem partida nenhuma, você não tem como chegar a conclusões. Então, esse 2020 é um ano bem sui generis. Só para vocês terem uma ideia, tradicionalmente o Steelers leva pelo menos um jogador undrafted free agent. Deixa eu dar um spoiler aqui pra vocês. Ricardo, algum jogador você considera surpreendente na sua lista? Nenhum. Germano. Eu tenho um. Rapaz, não desligue e não saia desse programa, você ficará surpreso com um nome de Germano. Mas tem algum undrafted free agent pra vocês aí? Undrafted? Desse não. ano, claro. Undrafted free agent desse ano, não. Inclusive, estou bastante intrigado agora pra saber quem é a surpresa de Germano no roster final. Nome surpreendente, de fato, não tenho. Porém, batalhas de posições de pessoas que podem acabar entrando e que talvez muita gente não tinha esse nome no roster, e pode pintar, ou nomes que pra muita gente já era certo, pode acabar ficando de fora. Isso aí tem pontos de discussão que vamos ter num episódio. Agora, algum nome surpreendente que pode cravar no roster final, tô curioso. Perfeito. Nos próximos minutos a gente vai ir passando pelas posições dos Steelers. Vários dos nomes que vocês já conhecem já estão basicamente garantidos na equipe final, tá? A não ser casos muito, muito de exceção, esses nomes que a gente vai mencionar devem estar no elenco final.
Aonde estão as batalhas de posição, a gente vai mencionando também, para deixar vocês mais atentos, e os jogadores que vão realmente devem ganhar essas batalhas, na nossa opinião também. A gente vai montar um elenco final de 53. O pior é que agora eu tô em séria dúvida se o nosso elenco é de 53 ou se o CBA novo já subiu para 56. Enquanto a gente vai comentando as posições, eu vou dar uma leve pesquisada aqui, porque realmente essa me falhou. Vamos começar pela posição principal de um roster, principal do esporte, quarterbacks, é claro. É lógico que Ben Roethlisberger tá garantido como quarterback número 1, tá? Não existe a menor dúvida, a temporada dos Steelers passa pelo braço de Ben Roethlisberger. Mason Rudolph, eu imagino que deva ser o número 2 seguro ali na posição, e uma posição número 3, que eu imagino que tem a disputa entre Devlin The Duck Hodges e Paxton Lynch. Germano, o que você imagina de cenário para essa posição aqui? Danilo, como você bem falou, acho que quarterback número 1 e quarterback número 2 já estão definidos. Vão ser, claro, o Big Ben e o Mason Rudolph. E quanto ao número 3, creio eu que a vaga acabe sobrando para o Duck Rodgers, que é um cara que teve experiência na temporada passada, que jogou. A gente tem que lembrar que o Paxton Lynch foi reserva do Duck Rodgers quando a gente basicamente não tinha ninguém para a posição. Tudo bem que o Lynch chegou depois, teve menos tempo de treino, de aclimatação, mas isso já é um baita de um indicativo que o Duck Rodgers deve sim sair na frente da disputa pela terceira vaga entre os quarterbacks. Então, diante disso, para mim, fica com o Duck Rodgers. Isso, mantém, Ricardo? Sim, acredito que vai ter muita surpresa na posição do quarterback. Até antes de começar o training camp, e de fato estava listado essa batalha entre Paxton Lynch e Devlin Rodgers, mas o Paxton Lynch, pelos relatos que a gente vem acompanhando, que o Steelers geralmente posta no site, não vem chamando muita atenção conforme tinha expectativa. O Fitner até elogiou um pouco do Paxton Lynch no início do training camp, mas com o desenvolvimento o Devlin Rodgers está treinando melhor e deve ficar com a vaga de quarterback 3. Sem muita surpresa de fato aqui. Eu já imaginava que o Devlin Rodgers iria ficar com essa vaga. Isso. Segunda posição, running backs, onde muito provavelmente James Conner e Benny Snell saem na frente pelas vagas. James Conner tranquilamente como número 1. E aí você tem o calouro Anthony McFarland, você tem Jalen Samuels, que teve todos os experimentos na última temporada. Você tem um Kerrith White Jr., que mostrou alguma coisa na temporada passada, e a contratação de Wendell Smallwood já nesse comecinho de training camp, finalzinho de free agency. Tradicionalmente o Steelers usa 4 no seu elenco final. Ano passado a gente estourou e muito essa cota, mas por exceções. O que é que vocês imaginam para running back, Ricardo? Geralmente na posição de running back, quando você comenta que tem hora que a gente estoura o número, são mais não para a posição em si, são mais para nichos dentro do special team, que a gente acaba levando um jogador a mais dentro da posição, mas que necessariamente não vai contribuir com a equipe. Para mim, o Conner, o Snell e o McFarland são 3 nomes garantidos. Que o Tony comentou recentemente a respeito da posição, que vai buscar roles, vai buscar funções específicas para os outros jogadores, e quem conseguir conquistar essa outra função vai ser levado para o roster final. Então a gente viu o Jalen Samuels treinando como wide receiver, saindo no slot. A gente vê o Kerrith White retornando chutes, como foi na temporada passada. Então, são 2 nomes que a gente fica de olho para ver que tipo de função ele pode contribuir. Eu acredito, e tenho isso desde o início comigo, apesar de algumas pessoas discordarem, apesar de alguns rosters finais previrem que o Jalen Samuels pode vir a não ficar no roster final, para mim ele fica. É um cara que o Big Ben gosta, um cara que o Big Ben confia, um cara que já tem certa experiência com a gente, é um bom recebedor. Eu acredito que dentro do ataque do Matt Canada tem um jogador como Jalen Samuels, um running back com uma boa habilidade de receber passes, vai ter seu espaço. Eu acho que o Jalen Samuels está garantido. Eu sei que tem muita gente que gosta do Kerrith White, eu gosto do Kerrith White também, mas não ter pré-temporada, se tem jogadores que a gente vai comentar que foram beneficiados, o Kerrith White é um nome que definitivamente não foi beneficiado por não ter pré-temporada. Eu diria que os jogadores que podem ter algum tempo de destaque no Special Teams, eles não tiveram
vantagem. Quando a gente vê alguns movimentos que o Steelers faz, como contratando o Ray McCloud, por exemplo, que vem se destacando no Special Teams, a gente imagina que provavelmente o Garrett White não está correspondendo às expectativas que foram setadas para ele no início do training camp. Então, para mim, há a possibilidade do Garrett White não ficar. O Wendell Smallwood, para mim, é uma contratação que até hoje gera desconfiança. Não entendi muito bem o que houve por trás. Na época, o Jalen Samuels ele acabou indo para a lista do Covid e felizmente já se recuperou ou não deu positivo e acabou sendo reintegrado ao roster. Então, para mim, também não é o nome que fica. Se for ficar um nome a mais, se for levar 5 running backs, para mim vai ser o do Garrett White, não o Wendell Smallwood. Então, para mim, o Connell, o Bell, o Snell, Son Locks, o Samuels, para mim, vai ser o quarto nome da lista. O Garrett White correndo muito por fora. É só citar 2 coisas que você falou aqui. Primeiro, gostei muito da menção de o ataque de Matt Canada, tá? É uma coisa que aquece bastante o meu coração, não saber que não é o ataque de Randy Fitchner. E eu tenho a leve impressão de que você citou como running backs James Conner, Bell e Snell, e não Anthony McFarland. Isso seria uma previsão surpreendente. É uma boa prediction, já que o Bell tá sem espaço, então. Fui seco no Bell. É saudade do meu ex. Que eu briguei tanto com ele porque ele saiu e eu sinto tanta falta dele. Mas. Nem fale. O Bell tá lá comendo pão que o diabo amassou com o Adam Gaze. Não quis ficar em Pittsburgh, tá vendo que perdeu agora. Então, paciência. Mas é o Anthony McFarland, do Booger Jr., o Snell e o Conner. Só pra gente passar já pela posição de corredores, Derek Watt também garantido como fullback. No brainer, aí tem nem o que discutir. Isso. Germano, a sua lista também são esses 5 nomes de corredores aí? Conner, Snell, McFarland, Samuels e Derek Watt como fullback, ou você quer mexer em alguma coisa? Não, minha lista é essa, e eu só queria destacar uma questão. O Ricardo, creio eu, que pontuou muito bem a situação de que para essa posição de running back, a gente tem alguns nomes já mais consolidados. O Conner, o Snell, o McFarland, por ser um rookie de 4ª rodada, porque você geralmente não joga 4ª rodada no lixo, geralmente você escolhe um jogador que vai para o roster final, raramente você vê um jogador de 4ª rodada não ficando nos 53 finais. A última vez que eu lembro que isso aconteceu com os Steelers foi com o saudosíssimo Doran Grant, que era um DB lá de Ohio State, que acabou não ficando. Mas, por isso, eu creio que o McFarland esteja com a vaga garantida. O principal enigma seria o Jalen Samuels. Porém, na minha opinião, ele também não vai ter muita dificuldade, não. Porque, dentre esses jogadores que a gente citou, sem sombra de dúvidas, ele é o que melhor agarra a bola. Ele é o melhor recebendo passe. Então, creio eu que até por isso, ele vai ter sua vaga garantida no roster final. Então, permaneça aí com essa lista, sim. Vamos lá, wide receivers. Juju Smith-Schuster tá bem garantido. Deontay Johnson também tá garantido. A briga que a gente tem aqui é de quem é o wide receiver número 1 em poder e não necessariamente em posicionamento dentro do campo, tá? A gente já comentou bastante do que a gente espera de Juju e Deontay Johnson para essa temporada. James Washington também deve ser mais um nome garantido. Chase Claypool, até por ser uma escolha de 2ª rodada, não é normal você dispensar esse tipo de jogador. E aí a gente entra na parte final do roster, que é onde desse grupo, que é onde tá a maior briga. Você tem Ryan Switzer, o menino do grupo de oração do Big Ben. Dion Kane, chegou no final da temporada passada para ver no que dava. E os Amara Darboh também chegou na temporada passada. Ray McCloud chegou agora no comecinho do training camp. E 2 nomes contratados, acho até essa semana, Said Blacknall e DeAndre Tompkins. Falar bem forte para ninguém confundir com o verdadeiro DeAndre Hopkins. Teoricamente, os 6 nomes que devem ir para o elenco são os 4 primeiros locks que eu já citei, Juju, Washington, Deontay Johnson e Chase Claypool, com mais Switzer e Dion Kane por hierarquia que seja. Tem quem diga que Ray McCloud está na disputa não exatamente nessa posição de wide receiver, mas ali naquela vaga de special teams. O que é que vocês acham? Vou começar por você, Germano. Olha, realmente não existe dúvida quanto ao Juju, quanto ao Deontay Johnson, quanto
quanto ao James Washington e também quanto ao Claypool. Esses 4 aí já estão garantidíssimos. E de resto, eu vou dar a minha opinião e vou explicar o porquê. Eu botei o Ryan Switzer, brincadeiras à parte, a questão da proximidade dele com o Big Ben, mas brincadeiras à parte, ele é um cara que parece que tem se dedicado muito nessa off-season, postando aí fotos do corpo dele, do como ele tem malhado e tal, e pelo que eu li, todo mundo tá dizendo que realmente, pelo menos desde que ele chegou aos Steelers, está sendo a melhor forma física que ele conseguiu chegar. Então, por isso, e também por ser um cara que o Big Ben confia, querendo ou não, já tem experiência, ele também deve entrar sem maiores problemas. E a última vaga, eu vou dar um verdadeiro chute aqui, sendo muito sincero, creio eu que o Ray McCloud acabe levando em detrimento do Dion Kane, por uma única razão, Special Teams. Eu acho que talvez a equipe, e eu espero que sim, pelo menos que a equipe queira dar um pouco mais de ênfase a esse setor, porque a gente precisa urgentemente de um retornador. A gente sabe que o DJ tem retornado os punts, que ele até teve um retorno de punt para touchdown na temporada passada, acho que contra a Arizona, se não estou enganado. Foi o primeiro em muito, muito tempo. O primeiro desde aquele do Antonio Brown, que ele pulou no poste. Então, creio eu que a vaga, na minha opinião, vai acabar ficando com o Ray McCloud por causa dessa questão do Special Teams. E aí, Ricardo? Germano, essa era a sua surpresa? Ah, tá. Eita porra, bicho. Gostei, Germano, gostei. Não sai daí, ô bicho. Prendeu o pessoal. De fato, os 4 nomes garantidos, não precisa nem se alongar muito nos 4 nomes, porém, eu quero levantar uma questão envolvendo o senhor James Washington. Eita. Eu amo James Washington, ele com certeza vai ficar no roster final, a discussão não é essa. Porém, a gente já viu em anos anteriores o senhor Pittsburgh Steelers, isso eu ia citar no Jalen Simmons também, que é um candidato, pode ser que seja, mas destacar o James Washington como um candidato, isso aqui é uma bold prediction para ser um nome trocado no final, agora, no início de setembro, antes da temporada começar. O Steelers já fez isso no passado, e eu não me surpreenderia de ver o James Washington como um nome candidato a ser trocado, justamente pelo fato de que o Claypool tá surpreendendo mais do que se imaginava, rasgando elogios de muita gente, algo que a gente não vê rotineiramente, principalmente vindo do senhor Ben Roethlisberger. A gente não vê rookies sendo elogiados e o Claypool tá roubando o olhar de todo mundo. A gente pode talvez ver o Claypool entrando em campo antes do que a gente imaginava. O senhor Ryan Switzer, infelizmente, tá treinando muito bem pelo que falam, mas a gente não pode ver. Lamento muito, porque eu não sinto confiança ainda, mas os relatos dão conta que ele tá treinando muito bem. O Dion Kane é um ativo, um protótipo de quarterback que o Big Ben gosta. Quarterback não, perdão, protótipo de wide receiver que o Big Ben gosta. Cara alto, atlético e que foi útil na temporada passada. Foi decisivo em alguns lances. No jogo contra o Cardinals, por exemplo, ele foi muito bem. E o Ray McCloud chegando agora, roubando o olhar de todo mundo, justamente pelo fato de ser um bom jogador no Special Teams. Como wide receiver, de fato, tem suas dificuldades. Se for só pro wide receiver, ele não ficaria no roster final. Porém, ele retornando chutes, retornou um kickoff até para touchdown, um treino que o Steelers teve. E isso vai chamar sempre a atenção do Mike Tomlin, um cara que valoriza muito a posição do Special Teams. Então, diria que o James Washington não tá ameaçado, porém é um nome que o Steelers pode tentar uma troca agora no final. A gente já viu o Ross Cockrell alguns anos atrás, quando aparentemente não tinha espaço na posição do cornerback, sendo trocado. Não me surpreenderia em ver o James Washington também envolvido nisso. Não quero, eu prefiro ter o James Washington aqui, que eu acho que ele tem um potencial bom e ele tá fazendo um bom training camp. Acho que finalmente ele vai atingir um teto que a gente esperava dele, com o Big Ben tem tudo para ser muito bem explorado, mas eu não me surpreenderia justamente pelo Ray McCloud estar saindo bem e o Switzer tá indo um pouco melhor do que se imaginava e ser muito parceiro do Big Ben. Então fica só essa minha ressalva pra cima do James Washington, mas no final das contas eu acho que o Ray McCloud não fica no roster final e a gente vai com Juju, Johnson, Claypool, Washington, Kane e Switzer mesmo.
Perfeitamente. Dado esse cenário que você apresentou, eu adoraria trocar James Washington e /ou Jalen Samuels. Se for para garantir uma profundidade mais interessante em outras posições que a gente tá um pouco mais apertado, não vejo problema algum. Adoraria. Vamos para próxima. Então a gente vai para um desempate aqui, porque Germano tem Ray McLeod na lista dele, Ricardo tem Dion Kane, eu vou ficar com Dion Kane só pelo que já apresentou. Embora McLeod seja retornador, se ele fosse retornador bom mesmo, nem Buffalo nem Carolina tinham se desfeito dele. É isso. Tight ends, 2 nomes super tranquilos para a posição, Vance McDonald e Eric Ebron. É uma posição que o Steelers tradicionalmente usa 3 jogadores, né? É seguro usar. Tava Dex Raymond, a gente tinha contratado, tava muito bem pra roubar essa posição de tight end número 3, mas aí o pobre se machucou. E tá com muita pinta de que Zach Gentry vai ganhar essa posição. Por enquanto ele tá disputando com Kevin Hader e Kyle Markway. Tá tranquilo pra Gentry ou você imagina coisa diferente, cara? Por falta de opção, por falta de competitividade, o Zach Gentry vai lá garantindo o passaporte Xavier Greenbow para mais um ano. Se eles não investiram no draft, não foi atrás basicamente no free agents. Foi uma contratação tarde aí do Rex Damon, que tinha tudo para ser um adversário à altura. Se machucou, já foi dispensado. Por falta de opção, vai o Gentry mesmo. A não ser que vejam algum nome que seja cortado nessas listas finais. O Steelers sempre fica de olho também, mas para hoje, dado o cenário que a gente tem hoje, fica o Zach Gentry mesmo como um terceiro tie-in. Você também, Germano? Infelizmente, sim. O Redmond, ele realmente tá vindo muito bem. Mas, como você falou, Danilo, pena que se machucou, né? E diante, como o Ricardo também muito bem falou, diante da falta de competição, da falta de alternativa, acho que o Gentry vai acabar ficando. Porém, essa é uma posição também que eu acredito que a gente possa pintar alguma surpresa. Eu não descartaria a gente só ir com 2 tie-ends para o roster final, para que logo depois a gente contrate alguém. Como aconteceu no ano passado, onde a gente levou o Tuzar Skipper para o roster final, e acho que 1 ou 2 dias depois a gente cortou o coitado, e se eu não estou enganado, veio o Steven Ridley, o running back. Pode ser que isso aconteça, eu não duvidaria. Ou no caso, a gente levar o Gentry e cortar ele depois. Beleza, então McDonald, Ebron e Gentry devem ser os 3 tight ends que a gente vai levar. A gente ainda tá no ataque, linha ofensiva, obviamente. Tackles, a gente provavelmente vai de 3. Esse eu nem duvido que a gente vá com esses 3. Villanueva, left tackle titular. Chuks Okorafor, que muito provavelmente é o right tackle titular. E Zach Banner como um tackle reserva, swing tackle. Enfim, nem tanto para swing tackle, porque é mais provável que se a gente precisar de um left tackle, Chuks vá para left tackle e Banner entre como right tackle, mas enfim. Villanueva, Chuks e Zach Banner como os 3 tackles. Justamente porque na posição de guard, Matt Filer, que era o nosso right tackle no ano passado, foi deslocado para left guard. Acho que essa mudança aí de posicionamento nem tá mais em discussão. E aí os guards barra center ficaríamos com De Castro, Pounce, os 2 titulares, Matt Filer, o terceiro titular daqui, Stephen Wisniewski, recém-contratado na free agency e jogador de experiência, e Kevin Dotson, calouro. A minha dúvida aqui tá só entre Kevin Dotson ou o J.C. Hassenauer, que acho que ele tá treinando com os Steelers desde o ano passado, e aí Dotson acabaria, se Dotson não fica naquele corte pra practice squad, enfim. O que é que vocês estão vendo, o que é que vocês acham? Nessa lista aqui são 8, de vez em quando os Steelers levam 9, mas aí eu não sei se esse ano vai ser o caso, Ricardo. Eu ficaria extremamente chocado se os Steelers não levassem o Kevin Dotson pro roster final. Sei que ele conviveu com lesões e tudo mais, mas quando esteve em campo, principalmente agora nos últimos dias, teve um treinamento no sábado, se não me engano, que ele se destacou, abriu caminho para um touchdown do Benisdale ou do McFarland, não lembro bem agora. Eu ficaria surpreso. Para mim, o Hassenauer, ele vai mais um ano no practice squad. Ele chegou a treinar como titular de fato na 2 semanas atrás, no sábado anterior, mas estava mais relacionado ao fato de que não tinha opções disponíveis, eu imagino. Mas, então, para mim, por exemplo, a posição de guard tá bem consolidada, com o
o Castro, o Feiler, como você falou, já fez a alteração, o Wisniewski e o Dodson, com o Pouncey como center, o Wisniewski fazendo essa dupla função de backup, de guard barra center, e a posição de tackle, para mim também tem nem muito o que discutir, é o Villanueva, o Okorafor e o Zach Banner. Eu sinceramente não vi nenhum nome entre os relatos que a gente tem de treinamento do Steelers que esteja saltando os olhos ao ponto de querer roubar uma vaga desses... de todos os 8 jogadores, acredito que esteja bem consolidado. É você, Germano. Eu só esqueci de citar outra escolha, outra pick do Steelers, pick do ano passado, Devin Gray, né? Mas esse também deve ser mais um nome de practice squad. Alguma alteração nessa lista de 8, Germano? Nenhuma. A minha maior dúvida em relação à OL é justamente se a gente vai levar 8 ou 9. Ano passado foram 9. Até porque tinha o Fred Johnson, que acabou sendo dispensado e indo para o Bengals. E tá lá até hoje, inclusive. A dúvida é essa. Se forem 9, creio eu que o Devin Gray deve entrar, porque ele atuou como tackle em Maryland, mas creio eu que ele também possa atuar como guarde pelo porte físico dele. Até acredito que ele seja para a NFL mais guarde do que tackle, mas eu também vou com 8. Muito bem, linha ofensiva está fechada, a gente passou também por fullback, vamos para defesa. Só para ir mantendo vocês atualizados, essa lista aqui de 3 quarterbacks, Big Ben, Mason Rudolph, Duck Hodges, 4 running backs, James Conner, Ben Snell, Anthony McFarland Jr. e Jalen Samuels, um fullback com Derek Watt, 6 wide receivers, Juju Smith-Schuster, James Washington, Deontay Johnson, Chase Claypool, Ryan Switzer, Dion Kane, 3 tight ends, Vance McDonald, Eric Ebron e Zach Gentry, 3 tackles, Alejandro Villanueva, Chuks Okorafor, Zach Banner, são 4 guards com David Castro, Matt Feiler, Stephen Wisniewski e Kevin Dodson, e o center Marquise Pouncey. Isso dá 25 jogadores de ataque, tá? Das 53 posições. Então anota aí que a gente gastou 25, um total de 53. Vamos passar pro lado de defesa, começar com defensive ends, que nos Steelers quase sempre o defensive end é uma posição de meio de linha, graças ao nosso esquema 3-4, que acaba virando um 4-2, enfim, não precisa discutir esquema aqui não, mas Cam Hayward, Stephon Tuitt, Chris Wormley e Isaiah Buggs parecem ser os 4 bem cotados para essa vaga. Deixa eu ver se a gente tem uma separação para nose tackle, mas vamos colocar logo aqui a DL todo, Tyson Alualu e Dan McCullers, fechando 6 na equipe final. O que a gente tem de concorrência aqui? Carlos Davis, escolha desse ano, Henry Mondeau e o fenômeno Kayvon Walker da XFL. Dá pra sair desses 6 nomes iniciais? Carlos Davis como escolha de 7ª rodada roda mesmo? Dá, e eu vou dizer o porquê. Aí está a minha surpresa. Eita porra. Vamos lá. Bora, Germano. Vamos lá. A minha surpresa para o roster final esse ano é nada mais, nada menos do que o meu garoto, o Dan McCullers. Não, esse aí é garantido. Esse aí é garantido. Escura, porra. Esse aí pode acontecer o que for que tá garantido. Impressionante. Até pela falta de nose tackle mesmo, a gente vai ter que, teoricamente, improvisar o Tyson Alualu ali na posição, mas, enfim, tô só brincando. O Dan McCullers tá garantido. Então, pra mim, Hayward, Tuitt, Alualu, McCullers, Buggs e Wormley. Seriam esses 6. E aí vem a minha surpresa. Não estou me baseando em nenhum fato, em nenhuma reportagem, em nada, até porque o acesso que a gente teve foi muito pouco. A gente realmente não teve como ver os jogadores desempenhando, enfim. A gente realmente teve... A gente tá, honestamente, até certo ponto aqui no chute, tá? Então, vou me dar essa chance de chutar, e eu vou dizer que o Kayvon Walker vai conseguir uma vaguinha no roster final. Um cara que foi muito bem na XFL, um cara que, diante também disso, Danilo, que você falou, do nosso esquema defensivo ser híbrido, da gente ir para um 4-2, ele tem experiência de DE no esquema 4-3, vamos dizer assim, né, de DE com a mão no chão. Então, creio eu que o Kayvon Walker pode acabar buscando uma vaguinha aí. Essa vaga que seria do 9º offensive lineman, que talvez a gente não leve, talvez fique para o Kayvon Walker. Então tá aí minha surpresa e minha aposta para o roster final.
final. Olha só, Ricardo, surpreendeu mesmo. O que é que você tem de linha defensiva? Eu jurei que ele ia falar o nome do Hermondo. Já sei qual que ele pensando que ele ia falar. Harry mandou, Caio não tá presente nesse podcast, infelizmente, mas é um dos agenciados dele, né? Sim. E o Hermondo já tá com o time desde a temporada passada. Foi razoavelmente bem já na Precisa temporada passada. Foi bem no training camp do ano passado. É um dos que a gente pode considerar como prejudicado pelo fato de a gente não ter pré-temporada para poder mostrar um pouco mais de serviço. Mas acho que ele não vai ficar no roster final. Talvez, eu consideraria ele, não o Kevin Walker, que o Germano comentou, para o lugar do Chris Wormley, pelo simples fato de que o Chris Wormley perdeu muito tempo machucado, muito lesionado. Eu não acho que a gente vai dispensar o Chris Wormley. Talvez seja algum candidato, a depender de como se desenvolver com a sua lesão, de talvez ir pro Injury Reserve e depois voltar. Mas também não sei se o Steelers iria querer queimar, basicamente, esse benefício por conta de um jogador que não necessariamente é muito importante, é o do depth chart, então provavelmente o Steelers vai levar ele de todo jeito, mesmo se tiver alguma pequena lesão. Mas essa para mim seria uma surpresa na posição de DL. O Isaiah Buggs já mostrou bons flashes a temporada passada e vem treinando bem esse ano. É um nome que a gente pode cravar. No meio, nos tackles, o Alualo e o Dan McCullers mais um ano se garantindo, sendo levado. Acho que vai chegar daqui a 30 anos e vai continuar falando o Dan McCullers mais um ano garantido. Entra ano, sai ano, ele dá um jeitinho pra ficar lá no roster final. Ricardo, deixa eu só comentar um negócio que eu vi, eu mandei até no QG, que eu achei bem engraçado. Eu não lembro se foi um repórter ou se foi um torcedor, acredito eu que tenha sido um torcedor, que falou basicamente o seguinte no Twitter, que se ele tivesse a chance de escolher, não digo trocar de vida, mas ter a carreira de um jogador profissional, ele escolheria o Dan McCullers, porque é um cara que não faz absolutamente nada e tá há 7 anos nos Steelers, só comendo dinheiro, só no roster final, e a realidade é essa, eu brinco e tal, mas já passou da hora. É porque a gente até hoje não conseguiu um substituto. A gente não conseguiu um cara minimamente capaz de substituir o Dan McCullers. E enquanto isso, ele vai se aproveitando, ele vai ficando. E, meu amigo, eu não vejo. Eu só tô vendo a hora dele acabar no Ring of Honor com 15 anos de equipe. Não é possível. Impressionante. De fato. É mais um ano do Dan McCullers sendo levado. Tem dele e também tem parte dos Steelers, né, que não procura ninguém minimamente competente para poder estar disputando uma vaga e botar uma pressãozinha no McCullers. Quer comentar para encerrar aqui a posição Ricardo, dele? eu tenho uma teoria quanto a isso. Eu acho que é porque se a gente colocar alguém para fazer pressão no McCullers, ele come a pessoa, entendeu? Eu creio que seja isso. Só tem essa explicação. É uma ótima teoria. Excelente. O que você ia comentar, Ricardo? Eu ia finalizar que em algum programa eu cheguei a cogitar, e eu nunca parei para pesquisar isso realmente, que talvez esse ano fosse a oportunidade que a gente teria de ver toda a classe de draft do Pittsburgh Steelers selecionada no roster final. Mas não vai ser. A gente não viu, tem pouquíssimas informações sobre o Carlos Davis, para não falar nenhuma. Um jogador que tá um peso tão assim significante que é capaz do Dan McCullers ter comido ele mesmo, porque não aparece nada, nem foto aparece direito, enfim. Então, mais um jogador, não vai ser esse ano, na verdade, que a gente não vai ver a classe completa dos Steelers fechando no roster final. Então, pra mim, os nomes que a gente comentou aqui agora estão fechados com um asterisco que o Hermondo pode ser um candidato a ser mais um DL no lugar daquele nono OL que a gente geralmente leva, como o Germano bem lembrou. Ainda tem uns nose tackle mesmo, defensive tackle, nose tackle disponível no mercado, mas a gente não vai nem se dar o direito de sonhar, porque pro Steelers, se não chegou até agora, para chegar depois é um trabalho considerável. A gente vê qualquer mudança sendo feita aqui. Então vamos fechar com 6, né? Hayward, Buggs, Wormley, McCullers, Tuitt e Alualo. Para 6. A gente avança para a próxima posição, que claro é de linebackers. Aqui a gente vai precisar dar uma dividida para coordenar. Outside linebackers, claro que TJ Watt, Bud Dupree e Alex Highsmith são tranquilamente locks no roster.
roster. Seguem na disputa Oladeni e Tuzai Skipper, que retornou à equipe depois da última temporada, no meio para a última temporada. E onde é que temos outside linebackers? Pô, é isso, né? Tem mais alguém nessa disputa aí ou já fechamos os 5? Pra mim, já fechou. Vocês não queiram levar 5. Não, pra mim já Pra fechou. mim também. Então fechamos os 5. Não consigo imaginar ninguém, a não ser o fato do Steelers ter trazido recentemente o Jaron Elliott, que já teve aqui na pré-temporada passada, foi o que anotou um touchdown contra o Panthers no último jogo da pré-temporada passada. Ele chegou a ficar no roster final, ele chegou a jogar na temporada passada após ser dispensado. Não sei exatamente o que é que o Steelers quis com a volta dele, eu imagino apenas que seja por questão de special teams mesmo. A gente até viu na temporada passada que um dos motivos do Tuzai Skipper foi o xodó da pré-temporada passada realmente, mas um dos motivos que pesou pro Tuzai Skipper sair de Pittsburgh no primeiro momento foi que não é um jogador que contribuía para o special team. Teve poucos snaps, então não se destacou na posição, ao contrário do Elliott, que teve seu espaço. Por isso acabou ficando no roster final. A gente não sabe como é que tá nessa temporada, mas eu não botaria o Tuzai Skipper 100% lock no roster, né, nos 53. O Oladeni sim, o Alex Smith não tem nem o que falar. Os dois titulares, vou nem perder meu tempo falando. Mas eu deixaria essa disputa entre o Jaron Elliott e o Tuzai Skipper ainda. Eu não cravaria um nome não, embora imagino que o Tuzai Skipper vai ficar. Talvez aqui de disputa, o máximo que existe é Tuzai Skipper e Jaron Elliott, e entre Highsmith e Ola pela posição de linebacker 3, né? A rotação, os 3 snaps por partida que TJ Watt e Bud Dupree descansam, ter alguém lá, porque o número 4 não entra de jeito nenhum. Meu Deus do céu, precisa ter um hecatombe pra rotação chegar no número 4. Beleza. Inside linebackers, Devin Bush e Vince Williams são titulares e vão ver a maior parte dos snaps do time, isso tá bem tranquilo. E Ulysses Gilbert, terceiro, também vai ficar pro elenco final, não vou nem discutir que tem muita disputa por ele. A pergunta é se Robert Spillane pega uma vaga de número 4 aqui de inside linebacker, até porque também não tem muita concorrência não. Pra mim, o Robert Spillane tá garantido, ele vai ser o Tyler Matakevich dessa temporada no Special Teams. Ele já se destacou no Special Teams da temporada passada. Não acho que seja um jogador que o Steelers não esteja nem cogitando em dispensá-lo agora. E o Ulysses Gilbert está tendo um potencial que a gente já esperava dele. Quando via a tape do draft, todo o hype, porque é um linebacker de fato muito rápido, e vem se justificando. Vem treinando muito bem, mas para mim os 4 estão garantidos, mas inside linebacker é uma posição que a gente tem que ficar de olho ainda se surgir boato de troca ou jogador bom que na posição que foi dispensado. Nesse último final de semana, o Dolphins chegou a sinalizar na sexta de noite, sábado de manhã, que queria trocar o Ryan com o Macmillan. Eu, se fosse o Steelers, iria atrás muito seco, mesmo que se fosse por um ano. O Raiders foi na frente e pegou o jogador de graça, porque ganhou ele uma escolha de 5ª rodada e só precisou mandar uma escolha de 4ª rodada. Foi uma proposta que foi dada, basicamente, e o Dolphins queria se livrar do Ryan Macmillan. Pra mim, a gente perdeu uma oportunidade e é uma posição que eu ficaria... Excelente. Eu ficaria ligado, assim. Os 4 garantidos, mas a gente pode ter um 5º nome fácil. Inclusive, entre os 4 outside linebackers, os 5 outside linebackers que a gente comentou, pode vir que sejam 4, pode ser que seja 5 no primeiro momento, na verdade, e a gente veja o Tuzai Skipper novamente sendo um nome a ser cortado para trazer um inside linebacker que venha ficar no roster final após ser cortado pela liga. Sabe que é uma posição que vem perdendo, podemos dizer, para o esquema dos Steelers um pouco de prestígio perante o mercado, podemos dizer. Não é uma posição tão valorizada quanto era antigamente. Isso para os Steelers, podemos dizer, porque a gente tem o Devin Bush. O Devin Bush vai ser um inside linebacker dos Steelers pelos próximos 10, 15 anos. Tem tudo para ser isso.
Mas é uma posição que eu ficaria ainda de olho, porque a gente não tem depth atrás do Ulysses Gilbert. Isso, exatamente por isso. E porra, já tem acho que uns 3 ou 4 inside linebackers desses, jovens. Acho que até coincidentemente todos ali da AFC East, que a gente fica, pô, meu irmão, esse bicho vai sair muito barato, velho. Mete uma 7ª aí, troca por esse cara, e o Steelers não faz. Acho que uns Reggie Ragland, Darron Lee, agora Raycon McMillan, toda vez a gente dizia, bicho, esse cara aqui vai ser muito barato e cobre profundidade dos Steelers muito bem, e a equipe não aproveita. Mas passou, né? Germano, quer fechar com esses 4? Vince Williams, Devin Bush, Ulysses Gilbert e Robert Spillane também? Até porque não tem muita opção, não. Exatamente. Vão esses 4 mesmo. A gente já comentou em podcasts anteriores que a posição de inside linebacker é a mais carente do roster, digamos assim. É a que precisa de... É a que falta mais gente, falta mais qualidade. A gente tem uma dupla boa de titulares, que é o Devin Bush e o Vince Williams, mas atrás deles a gente tem um bando de... Alguns jogadores que não têm muita experiência na NFL. Então, por falta de oportunidade, por falta de escolha mesmo, vão os dois, o Ulysses Gilbert e o Robert Spillane também. Beleza, cornerbacks continuam uma posição boa. Joe Hayden, Steven Nelson, Mike Hilton, Ken Sutton e Justin Lane. Dá pra fechar com 5, tranquilamente, Germano. Dá pra fechar com 5. Eu não sei se a gente vai fazer isso, porque cornerback geralmente é uma posição que as equipes gostam de levar um bom número, tá? Na minha opinião, esses 5 já estão cravados. Não vejo como sair muito disso. A minha única dúvida é se a gente vai com 6 ou se a gente vai com 5. E se formos com 6, meu amigo, eu não vou nem chutar quem seria o escolhido, sendo muito sincero. Aí eu realmente não tenho como. Então não tem. Mas realmente existe uma dúvida muito forte em mim se a gente vai com 6 ou se a gente vai apenas com 5. Ano passado nós levamos 6, mas quem sabe, né? Peraí, o 6º foi Art Burns, né? Infelizmente. Então, tá tranquilo. Só perdeu o Burns, não perdeu muita coisa, não. Eu também tô valendo que vão ser esses 5 daí. Ricardo, não tem como mudar isso aqui? Então, de fato a gente já tem esses 5 nomes, mas o que me preocupa é que desses 5, 3 são titulares. A gente sabe que a gente joga a maioria dos snaps na níquel. Então a gente tem o Joe Hayden e o Steven Nelson abertos e o Mike Hilton por dentro na níquel. A gente já viu entrevistas do Terrell Austin, do Kit Butler e de mais gente elogiando muito o Ken Sutton, que é um jogador que vai ter snaps nessa temporada por ser bastante híbrido na secundária. Pode jogar em várias posições na secundária. Aí já são 4. A gente, teoricamente, tem o Justin Lane, que também vai no roster final. 5. E aí a gente vai vendo os cortes de jogadores que foram undrafted free agent, cada vez mais esse número diminuindo, mas a gente vê 2 cornerbacks mantidos, que já comentei sobre o Trajan Bandy, que tem um estilo muito semelhante ao do Mike Hilton para jogar na posição de níquel, ainda tá lá firme e forte, e o Gary Dulac no domingo fez um texto com um resumão do training camp do Steelers, destacando o James Pierre, que é um undrafted free agent também, um cornerback que vem chamando a atenção nos treinamentos do Steelers. O Gary Dulac é uma fonte que a gente pode considerar confiável, é um jornalista bastante experiente lá em Pittsburgh, bastante sênior, que eventualmente tem informações privilegiadas quando vem conversando com pessoas internas de Pittsburgh. Então, pode ser que o James Pierre seja um nome que venha surpreender a gente. Se você apontar um undrafted free agent que possa surpreender a gente, ou é o James Pierre ou é o Trajan Bandy. São 2 cornerbacks que estão até agora no roster. 2 cornerbacks undrafted free agents. Então, pode ser que a tendência do Steelers está levando algum deles para o roster final, pelo fato de que eu destaquei há pouco, de a gente ter 4 jogadores que vão se envolver bastante dentro de campo. Só teria o Justin Lane, que atua no Special Teams. Então a gente tem 5 jogadores basicamente dentro da posição que serão considerados titulares, cada um no seu papel. A gente vai ter lá o Hayden, o Nelson e o Hilton com mais de 75% dos snaps. A gente vai ver o Ken Sutton com 40% a 50% dos snaps. A gente vai ver o Justin Lane com todos os snaps basicamente de Special Teams, que ele atua lá. E aí? Então
talvez o Steelers considere levar um cornerback desses. Se tivesse que dar um palpite de jogador undrafted, seria um desses dois. Só lembrar que Trajan Bandy é uma escolha de Miami, é um undrafted free agent vindo de Miami, menção honrosa do time All-ACC, time da Conferência Atlântica, onde ele joga, é realmente um jogador forte de tackle, 13 jogos em titular como 2019, 29 tackles, 20 deles tackles solo. E James Pierre é também undrafted free agent vindo de Florida Atlantic. É isso, vamos. Safety, então muito provável que a gente feche com 5 cornerbacks, tá? Safety também tá pintando 5, mas aqui tem um pouquinho mais de disputa no fundo. Minkah Fitzpatrick, Terrell Edmonds, é óbvio que são 2 nomes fechados. Curtis Riley foi contratado no meio pro final da free agency. Jordan Dangerfield tá não sei quantos anos lá no Steelers e aparenta tá subindo um pouco em rankings aparenta ter um pouco de prestígio de special teams. Marcus Allen continua por lá e esse ano a gente draftou um jogador que é o glorioso Antoine Brooks Jr. Então tem 6 nomes listados aqui, é provável que a gente leve o quê? Uns 4 ou 5. Da onde saem esses nomes pra você, Ricardo? Então, chegamos pra mim na posição onde a gente pode surpreender um pouco em termos de nome. Existia um certo hype, até de minha parte também, com a escolha do Antoine Brooks. Era, segundo o Pro Football Focus, um dos melhores jogadores defendendo contra o jogo corrido no college football. A gente está dentro de uma divisão onde tem bons adversários com jogos corridos, onde o Ravens nem se fala, o Browns com possivelmente a melhor dupla de running backs da liga. A gente vê Bengals, tem o Joe Mixon bastante competente, então imaginava que ele poderia ter seu papel, o Antoine Brooks, para defender contra o jogo corrido e entrar ali meio que junto com o Devin Bush em esquema de dime e tudo mais, para dar um pouco mais de velocidade que o Vince Williams não tem para a posição. Porém, o Antoine Brooks não vem treinando bem, são os relatos que vem chegando. Não à toa, a gente, pela primeira vez em 3 anos de Marcus Allen, botou o Marcus Allen para atuar na posição de inside linebacker. A gente não tem depth de fato, mas existia a expectativa de que o Antoine Brooks pudesse ocupar esse papel e não está acontecendo. E aí a gente tá vendo o Marcus Allen lá. Então isso para mim já é um grande indício que a gente pode realmente ver o Antoine Brooks fora do roster final. De todas as hipóteses que eu levantei aqui durante o episódio, para mim essa é a mais concreta. E a gente não vê o Antoine Brooks no roster final, e aí se ele passar do período de waivers, volta pro practice squad, obviamente. Mas vendo o Marcus Allen já com experiência e atuando na posição de inside linebacker, eu botaria ele no lugar e teria 5 safeties. O Jordan Dangerfield, assim como o Robert Spillane, o Tyler Matak que a gente já teve temporada passada, é um coração do Special Teams, ele não sai. O Curtis Riley tá surpreendendo, é um jogador com experiência já, então não tem depth de free safety atrás do Minkah Fitzpatrick, o Edmonds já garantido. E aí entraria o Marcus Allen. Não sei se o Antoine Brooks vai ficar no roster final. Até o Gary Dulac, nesse mesmo repórter que ele destacou, o James Pierre, ele botou o Antoine Brooks com fortes críticas, que não tá chamando a atenção como era esperado por parte dele quando foi selecionado. Sei que foi escolha de sexta rodada, porém, como eu disse, existia um hype por ele ser muito bom contra o jogo terrestre. Isso não tá acontecendo. Então, esperem movimentos nesse sentido. E Germano, você fecha com esse grupo de safety, como é que tá a tua lista por aí? Olha, minha lista tá com 4 safeties, porque como a minha surpresa seria o Kevin Walker, junto ao grupo de DLs, só sobrariam 4 lugares para safety. Então, eu iria de Minkah, Edmonds, Curtis Riley e Dangerfield. Ou melhor, eu iria de Terrell Edmonds, porque às vezes as pessoas confundem e tal, enfim, né?
Então eu iria com esses 4. O que vocês falaram sobre o Antoine Brooks e o Marcus Allen realmente é interessante, porque faz sentido um deles acabar indo para o roster final, principalmente o Antoine Brooks, por ter a experiência de jogar de inside linebacker. Mas como o Ricardo falou, como ele está treinando mal, como não tiveram jogos de pré-temporada, talvez ele acaba ficando no practice squad, que está maior, né? Se eu não estou enganado, são 16 jogadores esse ano. Sim. Então eu vou mais pela experiência aqui. Enfim, o Minka e o Edmonds, enfim, são os titulares. O Dangerfield tem bastante experiência com os Steelers, é um cara que vem já há algumas temporadas. E o Curtis Riley tem experiência na NFL, veio contratado pela gente. Foi um cara que o pessoal foi atrás. E creio eu que ele vai ficar no roster final, porque nós não temos bem um reserva para o Minka. Não existe, na minha opinião, um jogador no elenco que tenha características de free safety como, na verdade, o Curtis Riley. Eu acho que ele é o mais indicado para ser o reserva imediato dessa posição. Então, por isso, eu dou vantagem para ele. E, com isso, eu termino os meus jogadores, claro, excetuando-se os special teamers, né? Que aí a gente ainda vai comentar. Não tem o que comentar, não. Long snapper Cameron Kennedy, punter Jordan Berry, porque nunca acaba essa competição de mentira. E o kicker Chris Boswell. 3 special teamers e é isso aí. Nada a considerar com esses 3 nomes garantidos. Não tem nem pra onde correr. Special Teams, a disputa que tem é de retornador, mas até aqui Deontay Johnson lidera a corrida para retorno de punt, né? E retorno de kickoff, a gente mencionou lá a briga com Garrett White Jr., Ray McLeod, Dion Kane, etc. E até Ryan Switzer, vai que magicamente ele resolve funcionar como retornador, que foi para isso que ele foi trazido. Bom, gente, é isso. A gente fecha a nossa lista, 1 hora de programa, a gente fecha a nossa lista com 53 nomes. Eu vou dar a lista de Practice Squad de Kozora. Vocês montaram uma lista de Practice Squad aí ou estão... ou essa não precisa? Eu não tenho nenhum nome de Practice Squad, fora o que a gente já comentou. Ótimo. Esse ano a diferença do... você tem uma lista aí já, mano? Eu ia dizer que eu sequer pensei nisso. Muito bem. Esse ano tem uma diferença. Pelo CBA já ia aumentar de 10 para 12 nomes, normalmente, mas aí a NFL entrou e disse que esse ano vão 16. 6 desses, os 2 extras e mais 4, você pode ter jogadores de quanta experiência for. Você pode botar Tom Brady no practice squad sabendo que você vai ter que cortar e recontratar, mas enfim, qualquer jogador de qualquer idade, de qualquer nível de experiência na liga pode entrar. A lista de Kozora aqui fecha com Kozora dos Steelers e Pota, fecha com o seguinte: Paxton Lynch como quarterback, Garrett White Jr., running back, Ray McLeod e Amara Darboh, wide receivers, Kevin Hader de tight end, linha ofensiva JC Hassenauer, Devin Gray e Christian Di Lauro, que se eu não me engano é um guard. Christian Di Lauro é right tackle, ele tá treinando como right tackle. Linha defensiva Carlos Davis, Henry Mondeau e Kayvon Walker, Jayrone Elliott, outside linebacker, Trajan Bandy e James Pierre, e Antoine Brooks Jr., os 3 como defensive backs, e Corliss Waitman, o punter, que tá nessa disputa fake aí com Jordan Berry. Esses seriam os 16 nomes dele. Não vejo muita coisa diferente do que a gente citou aqui. Ele manteve Spillane, então Jayrone Elliott. É mais ou menos por aí. E todo jogo ainda continuam 5 jogadores inativos. Devlin Hodges, Dion Kane, Isaiah Buggs, Tuzai Skipper e Marcus Allen. Inicialmente, pelo menos, seriam os 5 nomes que ele não colocaria para cada jogo. Reforçar aqui que é bom a gente ficar de olho em 4 nomes, basicamente. Jalen Samuels e James Washington. O Ricardo pediu para prestar atenção como moedas de troca para reforçar outras posições. Tuzai Skipper e Robert Spillane, 2 jogadores mais na beira mesmo da bolha do elenco, não são tão garantidos assim. Você pode achar outros jogadores nessa posição. E ficar de olho nas posições de inside linebacker e safety pela absoluta falta de profundidade que os Steelers têm, a gente até comentou em episódios anteriores. Considerações finais, meus amigos. Germano, despeça-se da nossa audiência. Muito obrigado pela sua presença em mais um programa. Bom, chegamos ao final do programa. É um programa, como eu falei no início, bem diferente. A gente realmente está tentando
Em inglês se fala educated guess, ou seja, a gente está tentando dar um chute mais ou menos informado, vamos dizer assim, porque realmente não tem como Palpitão. saber. Oi? É um palpitão, porra. Não tem. Não tem como. Vai, um palpitão aí para os ouvintes terem uma ideia. Provavelmente erraremos alguma coisa. Mas a gente tentou, é isso que importa. Quanto a considerações finais, sinceramente não tem muita coisa a falar. O Danilo mencionou agora essa situação dos inativos, que pra mim até hoje eu não entendo porque existem inativos no meio do jogo. Pra mim, Somos dois, Germano. Somos dois. pra mim não faz o menor sentido. Pra mim botar todo mundo disponível mesmo, mas enfim, não estamos aqui pra discutir isso. Então, fica aí meu grande abraço para os ouvintes e até a próxima. Ricardo Rezende, as suas considerações finais e uma calorosa despedida para nossa audiência. Muito obrigado por mais um programa. Eu agradeço a companhia dos senhores e principalmente do amigo ouvinte ao longo dessa 1 hora de programa. Tenho que confessar que esse foi um dos episódios mais difíceis que a gente já gravou ao longo da nossa história. E você não tem noção da loucura que tá pra gente buscar informação sobre o training camp. Eu sei que o Steelers eventualmente compartilha aquele pull report, sei lá, o pull report no site com algumas informações, mas muito limitado, né? No último programa eu já citei um pouco o que esperava mais a respeito da cobertura dos Steelers no training camp. Foi até engraçado no sábado parecer que o Steelers iria transmitir o treino, toda a estrutura montada para isso. E quando ia começar o bom, acabou a transmissão e a gente não viu muita coisa. Tomadas de câmera muito limitadas também. Enfim, pouca informação. Para você ter noção, dentro do nosso QG, a gente estava buscando as fotos que o Steelers posta no site e ficava vendo a foto para saber quem era titular, quem era reserva. Ficava projetando nesse sentido. Então, assim, foi um exercício muito complicado estar chegando num roster final com tão poucas informações. Mas eu acredito que a gente tenha conseguido completar essa missão. Espero que os amigos tenham gostado, e se você discorda de algo que a gente comentou aqui, por favor, incentivo que chame, que vá no nosso Twitter, vá no nosso Instagram, conversa com a gente que você discordou, o que é que você reforça. Sempre legal estar interagindo com vocês. Um grande abraço e até a próxima. Isso. Pelo menos o Steelers está treinando com os jogadores com o número certo na camisa, né? Tem equipe aí que mandou tirar, porque esse ano eu não sou obrigado a ter os números, então não vou tirar, vou deixar o mistério. A gente já trouxe na semana passada, no último programa, aliás, duas equipes que não podiam, os repórteres não podiam relatar o depth chart ou quem tá tendo treinos, repetições com os titulares, e agora tem essa de treinar sem número, rapaz. Cada uma que esse povo inventa. Enfim, Danilo, deixar você... Danilo, olha, eu acho que a gente pode resumir esse programa inteiro no que eu vou falar agora. Só existe uma coisa certa sobre esse roster final. Só existe um lock, que é o Dema Colors. Nem o Big Ben tá no lock, por causa do braço dele. O único jogador que eu bato na mesa que vai estar no roster final é o Dema Colors. O único. Perfeito. Até 2075 estaremos vendo o Dema Colors como um lock no elenco dos Steelers. Você que quer manter o lock de sempre ter o episódio aí à sua disposição toda vez que tivermos novos programas, assina lá, assina no Spotify, é gratuito, assina no Apple Podcasts, também é gratuito, se você é usuário do iOS. Assina, segue, deixa suas 5 estrelas e review no nosso podcast. Tudo isso ajuda a gente a subir mais ainda nos rankings. Reforçar aqui que a gente está galgando boas posições, figurando no topo ali de futebol americano, até aparecendo em listas de podcast de esportes. Isso é muito, muito gratificante pra gente. É um prazer estar fazendo esse trabalho para vocês. Segue lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, @BlackYellowBR. Segue também o canal lá no Telegram, t.me/BlackYellowBR. As notícias dos Steelers, também doses de opinião, vão parar por lá. É um trabalho muito, muito legal que o Ricardo e o José estão fazendo. E fiquem ligados para mais um programa que a gente volta na semana que vem, ou talvez até nessa semana mesmo. O calendário tá tão maluco com esse Covid que talvez a gente volte nessa mesma semana. Um grande abraço para todos vocês e até lá.